بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. Ama ba'd, prezados irmãos e prezadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, sejam bem-vindos a este que é a nossa último vídeo, onde vamos falar sobre aqueles que são os valores essenciais para a participação política. Valores do Islã. O que é que um muçulmano deve ter em conta? Quais são os valores que devem nortear ou orientar o muçulmano na sua atuação política? Prezados irmãos, chegamos aqui depois de termos falado sobre os passos que existem, os mecanismos que existem em Moçambique, como um Estado laico, em que o muçulmano pode participar querendo, não é? Para garantir que os seus direitos ou os direitos dos outros seus irmãos muçulmanos, assim como dos cidadãos, possa também contribuir para o bem-estar, para a justiça social, para o bem-estar da comunidade. Então, fiz isso através de um vídeo, mostrei esses passos que existem. Mas também falei sobre aquilo que foi a atuação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Será que o profeta sallallahu alaihi wasallam atuou politicamente? Foi um político? Teve participação na política? E eu disse que sim, o profeta sallallahu alaihi wasallam atuou na política ao mais alto nível. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi o próprio estadista. Está claro? Então esteve no mais alto nível da sua atuação política. Está claro? Ficou claro isso aqui. Mas também aprofundei um bocado aquele que é a Constituição de Medina, que é tido como o primeiro documento do profeta sallallahu alaihi wasallam, buscou o consenso, um pacto social entre as diferentes comunidades que viveram em Medina. E este documento que é tido como um exemplo, não é, de uma das primeiras constituições, que podemos chamar, não é, mais próximas e semelhantes, próximas daquelas que são as constituições modernas. Não é igual, sim, é uma constituição antiga, mas tem aqueles que são os principais ideais. Falamos da segurança, falamos dos princípios de igualdade, a liberdade religiosa, falamos lá também da justiça. Então, ok, fizemos isso no terceiro vídeo. Agora aqui no nosso quarto vídeo vamos falar sobre alguns valores essenciais na atuação política do muçulmano. Então, prezados irmãos, vamos primeiro ler um versículo do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Então, este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala exorta aquilo que é a integridade e a honestidade que deve nortear um crente. E esta integridade e honestidade de um crente, não é, deve ser um dos principais alicerces ou pilares que devem, vamos lá dizer, que devem reger, que devem orientar um muçulmano na sua atuação política. Vê só aqui Allah o que é que diz. Vou traduzir este versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós que credes, kunu qawamina lillahi, sede o quê? Justos e observadores da justiça. Qawamina, firme, não é? Quando prestar shuhada'a bil qist, não é? Quando prestardes testemunho perante Allah subhanahu wa ta'ala. Kunu qawamina lillahi shuhada'a bil qist. Quando prestardes o testemunho de Allah por Allah subhanahu wa ta'ala
perante Allah, então é preciso que sejas firme. Aonde? Na observância ao princípio da justiça. E Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ. E que aquele que são a animosidade, está? O desdém que você tem contra um povo jamais lhe conduza a fazer o quê? Allah ta'dilu, a ser desinjusto. Imagine sentimentos pessoais. Os sentimentos pessoais jamais devem te influenciar a praticares a injustiça. Allah diz: "I'dilu", sede justos. O aqrab lit-taqwa. Isto é o mais próximo ao temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqullah, e sede temente Allah. Inna Allah khabiru bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala está altamente informado daquilo que você faz. Este é um dos versículos do Corão, não é? No Surah Al-Ma'idah, onde Allah subhanahu wa ta'ala estabelece aquele que é o princípio da justiça. Está claro? Não só da justiça, da integridade de um crente. Não é? E que tem que ser íntegro a este princípio. E o ódio, o sentimento que você tem negativo a respeito de quem quer que seja, não deve lhe afastar de ser justo. Este é um princípio. Também podemos encontrar a justiça e a equidade. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala diz, um ayat parecido, mas Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina, não é? بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó vós que credes, é um versículo inicialmente parecido com aquele outro, ó vós que credes, sede firmes e testemunhas pela justiça. Está claro? E Allah diz aqui um pormenor já um pouco mais diferente, um pouco diferente daquele: mesmo que essa justiça seja contra os vossos próprios, não é? Os vossos próprios pais, contra vós próprios. Quer dizer, mesmo que seja contra o seu próprio interesse. Quer dizer, você deve, vamos lá, que está numa atuação política, você deve servir de forma desinteressada, cumprir com aquilo que são as suas atribuições, sem olhar para os seus próprios interesses. Este é o sentido deste versículo, nesta questão que nós estamos aqui a discutir. Walau ala anfusikum, mesmo contra si próprio, contra suas paixões, suas vontades, contra seus desejos, ou vossos pais, subhanallah, awil wahlidain, ou dos vossos pais, wal aqrabin, ou dos vossos parentes, parentes próximos. Então aqui caem todos aqueles interesses pessoais que concorrem contra o interesse público. Está claro? Esses são deixados, preferem o interesse público, preferem o interesse da comunidade, não os seus próprios quando você está numa função pública. Mesmo que isso não seja do interesse, do seu próprio interesse. Está claro? Então aqui matamos todas aquelas tentações que depois levam à corrupção. Estamos a falar do nepotismo. Tudo isso cai em terra aqui com este versículo para aquele que pretende atuar, não é, no Estado ou na política. Esses são os valores. Não é? E Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda mais, não é? Porque aí Allah dizia o quê? Ser firme no testemunho, não é? E Allah diz o quê? Quer seja o acusado, a pessoa
a quem será lesada pela justiça, seja ele rico ou pobre. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. Allah é o mais, não é? Você deve ter mais preocupação em Allah a respeito desses dois, ou Allah é que é a pessoa, como posso dizer, mais ligada a eles do que você. Se ele é rico, é pobre, isto é questão de Allah. Está a perceber? Você aplica a justiça. Allah é que sabe melhor. Fallahu awla bihima. Allah é mais cuidadoso deles do que você. Allah conhece mais o interesse deles do que você. Então não é você que deve cuidar desse assunto. Ah não, ele é rico, é pobre. Fallahu awla bihima. Fala tattabi'u. Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui, não é? Fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu. Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Não sigais as paixões para evitardes a justiça. Não siga as paixões, os desejos, para evitar aquilo que é justo. Deixando aquilo que é justo. Allah ta'adilu. Wa intalu. Se você for a favorecer, não é? Ou autorredo, ou a recusar de prestar testemunho, ou a você desfavorecer alguém, está claro? فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala está inteirado de tudo o que fazeis. Vamos lá ver por mais um outro versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz, ensina também aqui as pessoas sobre o quê? O respeito que nós devemos ter com as pessoas, com as suas crenças, ainda que sejam diferentes. Allah subhanahu wa ta'ala proíbe aqui aquilo que é a discriminação entre as pessoas com base em raças, etnias. Por esses motivos Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhan nasu, ó gente, inna khalaqnakum, nós vos criamos, min dhakarin wa untha, entre homem e mulher, waja'alnakum, e vos constituímos, shu'uban wa qabaila, em tribos, em castas, em nacionalidades. Vamos colocar todas essas diferenças que existem entre nós dentro desta parte. Allah desfiz tudo isso apenas para vocês se distinguirem uns dos outros, litaharafu, para conhecerdes uns aos outros. In akramakum indallahi atqakum, o mais próximo a Allah subhanahu wa ta'ala não é com base nessas diferenças étnicas, não é? Com essas diferenças étnicas ou diferenças da pele, da língua que falam. In akramakum indallahi atqakum, o mais nobre diante de vós é aquele que é mais temente e mais cumpridor das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz, mas orientando o muçulmano a se esforçar em promover o bem. O dever de promover o bem da comunidade. A finalidade, não é? De quê? De promover o bem. Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, e que haja dentre vós um grupo de pessoas, um grupo de pessoas, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, cuja prescrição, cuja atribuição é a da'wa ila al-khayr, exortar a prática do bem. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, exortam ao bem. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, e vedam e proíbem o mal. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, e esses é que são os benfeitores, aliás, os bem-sucedidos. Portanto, prezados irmãos, o mais alto nível, aplicado a este versículo ao seu mais alto nível, é que haja dentre vós aquelas pessoas que servem a comunidade. E a função pública, entendam bem, a função pública tem esta finalidade, de servir a comunidade.
E é assim que um servidor público deve olhar para a posição que ele ocupa. Que ele tem uma oportunidade de servir. Exortar aquilo que é bom e evitar aquilo que é mau. Gerir as questões da comunidade. Está claro? Está a perceber bem? Este é que é o significado. Impedir o mal. Aqui nós temos aquelas forças, não é, que têm a função o quê? De parar e impedir o mal. A ordem pública. O sistema da justiça. Tudo está dentro desta ayat aqui. A recomendação está aqui. Que haja dentre vós um grupo de pessoas. Imagine só, Allah subhanahu wa ta'ala está a falar para uma sociedade que não tinha um Estado organizado como o nosso. Mas vê o que Allah subhanahu wa ta'ala diz para eles. Que hajam dentre vocês pessoas cuja missão é servir. Este ayah serviu de inspiração para os muçulmanos criar aquela que é a ordem pública com base neste ayah. Aquela que é a função do Estado com base neste ayah. Yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, exortam o bem, encaminham a prática do bem, quer os serviços sociais, os hospitais, tudo o que nós precisamos na saúde, numa sociedade sã, está dentro desta ayat. Wa yanhauna 'anil munkar, e parar. O profeta Sassam dizia: você deve agarrar a mão do opressor para que ele não faça, não pratique opressão. Hoje nós temos instituições que limitam a liberdade dos malfeitores. É este o significado. Você vai pegar pela mão do opressor. Impedir que o opressor pratique a sua opressão, a sua injustiça. É para isso que existe a justiça. Existe para isso. Os tribunais, a ordem pública, não é? E estamos a falar das penitenciárias que existem hoje. Tudo cabe dentro desta ayat. É por isso que os malfeitores são sancionados, têm penas para impedir que ele continue a praticar o mal. Tudo dentro deste ayat. E Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Diz mais: والذين يستجيبون لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui: والذين يستجيبون, aqueles que respondem ao seu Senhor. يستجيبون لربهم وأقاموا الصلاة, não é? Estabelecem o salat. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, e os seus assuntos são tratados em consenso, com base em consulta mútua. Subhanallah. Os seus assuntos são tratados com base em consulta mútua. Nós temos instituições que têm como finalidade, não é? Busca de consenso. A busca de consenso é inspirada pelo Coran. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. O profeta sallallahu alaihi wasallam não decidia sozinho, decidia com base em consulta mútua. E nos nossos estados hoje também funciona da mesma forma. É por isso que existe a Assembleia da República. Para buscar consenso da sociedade. As decisões que são tomadas lá são com base no princípio do consenso da sociedade. Quando se decide algo numa Assembleia da República, se está a dizer que houve consenso da sociedade sobre aquela questão. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. E Allah subhanahu wa ta'ala diz a frente: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. E eles, os crentes, gastam pela causa de Allah para servir não é, a sociedade, aqueles bens que nós os abastamos, aquilo que nós os concedemos. Quer dizer, as riquezas, os rizq, não é, que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou a Ummah,
eles gastam para o bem da sociedade. Esses são os valores. Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz no outro ayah, وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala traz aqui neste versículo aquilo que é o princípio da responsabilização, responsabilidade, o princípio da prestação de contas. E este valor é importante, é um princípio extremamente importante para um prestador de serviços públicos, para aquele que ocupa uma posição, não é? Quer um cargo político. Ele tem que ter em conta este versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Não impõe sobre nós ou sobre quem quer que seja um fardo, não é? Insuportável. Uma obrigação que o indivíduo não tem a capacidade de quê? De cumprir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat. O indivíduo tem direito daquilo que ele conquista. Wa alayha. E no entanto, contra ele também são as consequências dos atos por ele praticados. E depois Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui, neste pedido, neste dua, Rabbana la tu'akhidna, oh Allah, não nos leve a conta, não nos condene. La tu'akhidna in nasina, quando nós nos esquecermos de fazer algo, quando errarmos por esquecimento, ou akhta'na, ou simplesmente falharmos. Rabbana la tahmil alayna, oh Allah, não sobreponha-nos uma carga isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, insuportável, assim como tu fizeste aqueles povos que nos antecederam. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi, oh Allah, não sobreponha-nos carga que nós não tenhamos capacidade de suportar. Wa'fu anna waghfir lana, então perdoe-nos e tenha misericórdia por nós. Anta maulana, tu és o nosso Senhor, fansurna, apoia-nos alal qawmil kafirin, contra os incrédulos. Subhanallah. E Allah subhanahu wa ta'ala exige-nos para que a gente reconheça, agir, mas pedir sempre perdão pelas falhas, pelos lapsos que nós vamos cometendo, não é? E são vários os princípios, prezados irmãos. Só estou a parar porque já estamos no minuto 22. Inshallah vamos falar ainda mais destes valores que nós precisamos ter para orientarem-nos durante a nossa atuação na questão política. No entanto, a questão política não é uma questão vedada no Islã. O muçulmano pode sim praticar, e há vários ensinamentos do Corão que poderíamos ver, vamos ver numa outra ocasião. Inshallah, nós aqui deu para entender alguns dos valores do Islã com os quais podem nos orientar na questão política, na nossa atuação na cidadania, na defesa dos direitos humanos. Podemos participar sim naquela que são as campanhas de defesa de direitos dos cidadãos. Quando um direito está sendo negligenciado, nós podemos fazer recordar aqueles que são as autoridades que existe um direito plasmado. Nós temos um direito como cidadão, há um direito que a Constituição não é, salvaguardou para os cidadãos, e na situação X deve ser preservado. Isto é pacífico, mesmo dentro do Islã, não é averso à religião. A participação política não é aversa à religião islâmica. Então este era o tema que eu queria trazer para vocês. Eu trago este tema para vós, irmãos muçulmanos, porque muitas vezes nós nos misturamos com várias comunidades, várias ideologias, e, no entanto, às vezes falamos coisas que não são do Islã, principalmente quando nos distanciamos da vida política. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La rahbaniyata fil Islam. Não existe aquela vida de distanciamento com a vida mundana, ou a civilidade, ou a cidadania. A vida mundana, o ganha-pão, o dia a dia. Rahbania é dizer que não, é só misticismo só. Não existe isso no Islã. Só a espiritualidade apenas. Não existe isso no Islã. No Islã, a vida espiritual ela está
misturada, está junta, está no mesmo pacote com a vida, não é? Com o dia a dia. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.